Bem-vindo a NewsLab Webinars. Eu sou Carlos Eduardo e é um prazer recebê-lo aqui para mais um encontro dedicado à saúde, ciência, análises clínicas e medicina diagnóstica. Roda a vinheta. NewsLab, transformando ciência e conhecimento em informação para todos. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um NewsLab Webinars. Hoje nós recebemos aqui a doutora Larine Morial, que é a nossa autora colaboradora do site NewsLab, na parte de medicina diagnóstica. E ela também nos trouxe mais dois convidados, que é a doutora Liane e também o doutor Alexandre. Eles também vão ser apresentados pela doutora Aline. A doutora Aline ela é médica geologista, formada pelo Instituto Nacional do Câncer e mestre pela Universidade Federal do Amazonas, com foco em saúde da mulher, especialmente ressonância magnética de mamas e pelve. A doutora Aline também, ela é membro da Comissão de Acreditação em Diagnóstico por Imagem do Colégio Brasileiro de Radiologia e ela é major da Força Aérea Brasileira. Doutora Aline, bem-vinda. Doutora Liane, bem-vinda. Doutor Alexandre, bem-vindo. Bem-vindos ao Webinar News Lab. É um prazer recebê-los aqui para mais um assunto que vai agregar muito no nosso portfólio de webinar do nosso canal do YouTube. Agradeço a presença e pelo tempo, né, disponível aí para estar conversando com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o tema que é valores críticos em laboratório. Acho que vocês têm total competência, muita experiência para falar sobre esse assunto, cada um na sua área, onde vocês vão fazer suas apresentações agora. E bem-vindo. Vamos ter um bate-papo aí bastante interessante, com certeza, para agregar aí no nosso canal do YouTube do Webinars da NewsLab. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cadu. É um prazer fazer parte, né, da revista NewsLab e trazer esse assunto tão interessante hoje. E vou apresentar para vocês a doutora Liane Cavalcante. Ela é médica intensivista, gestora e com forte atuação na qualidade e segurança do paciente. E, além disso, é coordenadora da regional da Sobrasp. Bem-vinda, Liane. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição. Também temos o doutor Alexandre Targino, farmacêutico bioquímico, mestre em biologia molecular, membro da SBPC e membro do Comitê de Gestão da Qualidade da SBPC. Bem-vindo, doutor Alexandre. Muito obrigado a todos. Eu que fico grato pelo convite e certo de tentar contribuir o máximo possível com vocês. Estou à disposição. E já começando aí com o nosso tema, né, valores críticos em laboratório, eu queria perguntar para o Targino, do início, né? Quando a gente fala em valor crítico em laboratório, a gente está falando de quê exatamente, né? Por que esse assunto é tão importante, tão central, quando a gente fala de segurança do paciente? Isso, doutora, a senhora foi extremamente feliz. É isso mesmo, é bastante central, né? Bastante importante. É interessante frisar, doutora, que a gente precisa saber a diferença entre um valor alterado e um valor crítico, né? O valor alterado é aquele valor que realmente ele está fora da normalidade, pelo próprio nome já diz, mas que ele é passível de atuação a um certo tempo. Já o valor crítico, não. O valor crítico é aquele que precisa de uma intervenção imediata do profissional médico, né? Porque o valor crítico é aquele que define a vida e a morte do paciente. Então, a gente tem essa premissa laboratorial, tá? Que a partir de protocolos, de resoluções dos órgãos competentes, a gente tem essa qualificação interna para que tenha-se esse processo muito bem definido, que tenha esse procedimento operacional muito bem desenhado e que todos os envolvidos consigam resolver aquela iminência de uma morte, de um coma, de uma arritmia cardíaca, né, de uma desidratação extensa, por aquele resultado que vai ser liberado, né? Lembrando, doutora, que o valor crítico em laboratório, ele tem um escalonamento, pode-se dizer assim. Por quê? Porque no ambiente ambulatorial, esses valores críticos representam de 0,1 a 1% das incidências, né? Mas estamos falando de UTI, de centros cirúrgicos, né, de urgências e emergências, onde esse valor ele já pula de 5 a 7%. Então, ou seja, a gente necessita de um cuidado, de uma visão mais acurada, né, mais apurada nisso, para realmente salvar a vida do paciente.
E quando a gente fala de um modo geral, nesse valor crítico, né, nós temos, como já foi relatado, esses órgãos de normatização, seguimos esse preceito. Então, é muito importante o laboratório estar junto da clínica médica, estar junto do profissional médico, porque ele quem vai definir essa conduta, né? Nós somos parte do processo, então precisamos urgentemente, né? Então, a gente tem um prazo de 30 minutos para notificar o fato, né? E aí o médico ter essa conduta. Bom, e você falou aí para a gente sobre essa comunicação, né, do laboratório com o médico, e eu queria perguntar da Liane, como é que acontece essa comunicação, esse processo, ele dá certo ou ele possui falhas? Como é que isso define aí a conduta médica? Como o Tagino falou, isso precisa estar na instituição muito bem documentado, digamos, muito bem inserido como protocolo. Se não estiver inserido como protocolo, não tem jeito disso ser assertivo. Então, nesse primeiro momento, o laboratório ele está preparado no melhor dos momentos, ali digamos assim, uma qualidade aí como o Tagino falou, tem esse conhecimento de que precisa reportar o valor em até 30 minutos e que esse valor chegue ao médico, que é o tomador de decisão, de forma assertiva. Essa comunicação, ela precisa realmente acontecer, não é simplesmente informar um valor, um dado frio, mas é confirmar, fazer a leitura de confirmação, que a gente chama de técnica de readback, ou teachback, né? Me ensina de volta, faz a leitura de confirmação, eu estou te passando um valor de potássio de 6,8, risco de arritmia, você confirma o entendimento? E o médico na ponta, que pode estar sobrecarregado, pode estar em outras intercorrências, né, como é o dia a dia das nossas emergências, das nossas UTIs no Brasil, ele entender que ele precisa tomar uma ação imediata. Então, valor crítico aportado, ação imediata. Não existe, daqui a pouco eu vejo, atende o telefone, aí depois você me passa. Não. É isso, é o tempo entre a liberação do resultado e o entendimento da urgência de ação é que vai dar o desfecho para esse paciente. Muitas vezes isso fica entre realmente uma coisa grave até uma parada cardíaca por um não entendimento ou por uma falha de comunicação que realmente existe na prática. Só complementando a doutora Eliane, além do processo e do protocolo dos valores críticos, doutora Aline, o laboratório ele precisa também ter o processo antes do valor crítico, né? O que significa isso? Verificar a sua qualidade em relação à coleta do material. Por quê? Porque esse material pode apresentar uma hemólise, né? Então, que isso vai falsear um resultado. Por exemplo, a gente sabe que um soro hemolizado, hemolítico, pela quebra, né, das hemácias, ele dá um potássio falsamente alterado. Então, o laboratório ele não pode apenas liberar o resultado, né, na ânsia de liberar logo, sem saber se os seus processos pré-analíticos eles estão muito bem fundamentados, se estão muito bem resolutivos, e também a questão dos erros analíticos, né? Tem um pré-analítico e tem os erros analíticos. Quais seriam os erros analíticos? Tem que verificar se aquele equipamento é calibrado todo dia, se é passado o controle, se está dentro do controle, para que quando você tiver esse resultado e você for passar para o profissional médico, você tenha confiança desse resultado que você está passando. Perfeito. E sempre quando a gente fala de achado crítico, é uma oportunidade de salvar uma vida. É tão importante a gente dar realmente valor para isso e focar, as instituições focarem nesses procedimentos, nas notificações. E, Tardino, eu vou passar a bola de novo para você, para nos falar mais um pouquinho sobre esse protocolo. Então, esse protocolo, doutora, por esse slide aí, né, a gente sabe que tem as
as agências normativas, né? Então, é interessante que o laboratório participe de programas de auditorias internas e externas, né? Então, ou seja, o laboratório precisa ser auditado por esse controle, e quando ele é auditado, ele tem uma partezinha, uma aba, que ele verifica todos esses valores críticos. Então, a partir do momento que você tem o processo muito bem implantado, e aí eu volto à fala da doutora Eliane, pode ter falha? Pode, infelizmente, estamos lidando com vidas, tem pessoas, né? Como médico, como a doutora Helena falou, como médico pode estar muito ocupado, ou laboratório que possa falhar de passar dos 30 minutos, 35, 40. Então, é interessante que a equipe esteja muito bem treinada, né? Para que ela consiga entender que 1 minuto faz a diferença na vida daquele paciente. Então, a partir do momento que tem-se esse processo muito bem definido com toda a sua equipe, né? Ela consegue entender, consegue passar à frente a necessidade dessa situação. Então, esse readback que a doutora Liane falou é extremamente importante, então precisa se confirmar. Além disso, além da confirmação via telefônica, seja o médico solicitante, o médico plantonista ou o pessoal da enfermagem, né, precisa-se ter uma parte documental interna, que é o segundo passo, e o terceiro passo é realmente colocar isso no sistema de qualidade, né? Então, nós temos o Sysqually, é um exemplo apenas, mas que é um processo interno do sistema operacional que você vai pontuando todas as situações críticas ocorridas durante o mês, né? E isso a gente consegue mapear e passar isso para a qualidade, para o setor de qualidade hospitalar, para que ele consiga mensurar isso, quantas intercorrências tiveram, quais as ações foram feitas e qual é a possível não conformidade que aconteceu para que isso não ocorra novamente, né? Então, esse processo ele tem que estar delineado, descrito e inserido na sua equipe do começo ao fim. Eu fico pensando no nível de maturidade assim que a instituição precisa chegar, né, para chegar nesse ponto. E aí eu pergunto da Liane, assim, o que você acha, especialmente também na região norte, as instituições já estão preparadas, já fazem isso na rotina do dia a dia, ou existem falhas? Então, ainda existem falhas, mas cada hospital, cada instituição, ela pode customizar a sua forma de entendimento e gerenciamento dos protocolos, né? A importância da acreditação transforma esse processo em muito mais confiável, claro, porque vai haver auditoria, vai haver gerenciamento, isso torna o processo mais robusto. Mas, mesmo assim, se a gente pensar aqui na região norte, nos nossos territórios líquidos, nos nossos 62 municípios, onde não existe diretamente um gerenciamento, o hospital pode tomar providência sobre isso. Um laboratório que é consciente dos resultados críticos e uma equipe assistencial. Eu posso dizer assim, todos os reportes críticos recebidos serão incluídos também numa planilha aqui da UTI, onde você vai colocar o horário do recebimento, o valor, né? Claro que a identificação do paciente já está ali, imediata, e aí depois o laboratório vai fazer o mesmo processo lá, que horas saiu o resultado, que horas ele reportou, para quem ele reportou, e se houve o entendimento, se a comunicação foi efetiva, né? A partir disso, nós conseguimos identificar as falhas de uma maneira simples, uma simples planilha, não é na hora do recebimento, naquela hora o médico tem que tomar decisão, agir, mas depois que ele agiu, estabilizou o paciente, tirou do risco, ele pode ir lá na planilha e anotar tudo que foi feito. É uma forma, digamos assim, hoje em dia rudimentar com tantas coisas, mas é o que nós temos. No interior do Amazonas, a gente não vai ter prontuário eletrônico. Acredito que nem tem em todos os serviços, né? Em alguns já tem. Mas onde não tem, existem maneiras de se resolver isso. Mas tem que estar ali alinhado com a estratégia da instituição. Tem que estar na pauta da alta gestão. As pessoas que estão no operacional, por exemplo, elas não conseguem fazer isso sozinhas. Tem que haver realmente essa estratégia para a qualidade assistencial
e foco na segurança do paciente, porque uma coisa não existe sem a outra. E às vezes fica pensando assim, eu não tenho esse sistema, né, não tenho um sistema de notificações, então eu não vou fazer. Foi como você falou, tem um Excel, uma planilha no Excel, vamos lá anotar e fazer auditoria No desse. papel, Aline, no papel de pão que seja, qualquer coisa, você anota, você, sabe, faz a diferença onde você estiver, né? Nesse próximo slide, doutora, a gente tem essa linha de tempo muito bem definida, né? Só complementando a fala da doutora Liane, que eu concordo plenamente sobre isso, né? Que é a corrida contra o relógio, né? O protocolo do valor crítico. Então, a gente tem essas fases muito bem definidas, e é isso que a doutora Liane falou. O mais importante é que o médico tome a decisão o mais breve possível. Essa parte documental, essa parte de sistema, ela fica num segundo momento, que é a parte interna, protocolar, pode-se dizer assim. Mas aí a gente verifica aí, nesse gráfico, que a gente sai de uma linha mais ou menos verde e amarela até chegar na vermelha. Então, é importante que se tenha essa conscientização. E aí a gente verifica que no interior do estado, como o nosso, que é extremamente grande, né, com suas adversidades, a gente não pode levar em consideração apenas hematologia, né, a questão da bioquímica, mas a gente tem resultados críticos em gasometria. Nós temos cidades de grande porte que tem UTI, que tem um gasômetro, né, que para verificar uma acidose metabólica, uma alcalose, enfim, né, a questão da coleta de um líquido cefalorraquidiano, então, ou seja, se tem um LCR ali, se vai fazer a leitura de células, então se deu a partir de 10 células, então o médico precisa ser logo comunicado como é que está a glicose daquele líquor, né, então aquela glicose muito baixa, então o médico já vai saber se é viral, bacteriano. Então eu concordo plenamente com a doutora Liane, com a senhora também, doutora Aline, que pode ser até num pedaço de papel de pão. O importante é chegar quem é o tomador da decisão, que é o médico. É isso mesmo. E eu fiquei curiosa porque você trouxe um exemplo no slide anterior. Conta para gente assim, um exemplo real, para quem não está ouvindo falar pela primeira vez esse termo de achado crítico em laboratório. Então, doutora, a gente tem uma situação de um paciente que estava fazendo um acompanhamento do coagulograma, né, principalmente do TAP e TTPA, o tempo de atividade de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial. E, infelizmente, o laboratório fez o resultado, né, fez o exame, não conseguiu comunicar ao médico, né? Então, ou seja, você teve uma alteração crítica extremamente elevada, então o paciente estava com a coagulopatia é, elevada, e aí por não ter tipo essa conduta do laboratório de avisar no momento para o médico, o paciente teve um sangramento e veio a óbito. Então, quando a gente fala em valor crítico, realmente é uma linha, né? Então, entre a vida e a morte. Então, a gente tem que estar bastante imbuído nesse sentido dessas informações. Então, eu até sugiro, quando eu faço algumas visitas com alguns colegas sobre essa situação, que eu sempre digo, quem é o liberador, que é um profissional que vai liberar o laudo, ao lado da tela dele tem que ter um quadro com todos os testes que eles precisam estar verificando, que assim, quando tiver qualquer normalidade, ele seja comunicado. Isso a gente vai verificar lá na frente também, que a gente vai ter a oportunidade de falar, que os sistemas operacionais hoje eles já têm flags relacionados a isso, doutora. Mas nesse exemplo aí foi realmente falha interna, então falha do laboratório, onde aconteceu a não comunicação e o paciente veio a óbito. Esse exemplo, Aline, me lembrou bastante o caso Júlia Lima. Só que lá não foi falha do laboratório, né? Mas exatamente isso, né? O que um exame alterado levando à hemorragia e ao óbito de uma paciente. Tá? Aquele caso que ficou famoso aí no Brasil inteiro. Exatamente isso. Grande exemplo. É verdade, e que se transformou num protocolo, né, o código H, e que hoje em dia já salvou muitas vidas, né, baseado numa melhoria de protocolo. Eu lembrei também da minha área, assim, da imagem,
por exemplo, aqui não conseguiu falar com o solicitante, né? E aí até no protocolo da instituição tá, e você vai falar com quem? Com um plantonista, vamos supor, você está no hospital, né? No meu caso, às vezes a gente está numa clínica, no último caso você fala com o paciente, olha, procura uma unidade de saúde mais próxima daí, mas a informação precisa chegar, não é verdade? Sim. Isso. Nesse slide, doutora, a gente tem a questão da velocidade na beira do leito, né? Que é o POC, que a gente chama também o teste laboratorial remoto, né? Mas é interessante verificar que essas tecnologias de hoje, doutora, elas ajudam nesse ponto. Hoje a gente tem várias IAs, né, que elas permeiam aí na ajuda clínica, mas a gente sabe que o humano ainda ele não foi totalmente substituído. Mas você tem que usar a inteligência artificial, tem que utilizar as ferramentas que você tem para aumentar a acurácia disso. Então, o que significa dizer? Todo sistema laboratorial, ele tem flag. Então, o que significa isso? A partir do momento que o equipamento ele libera um exame crítico, ele já dá um sinal sonoro, ou um sinal de cor, ou o exame ele fica piscando na tela, porque isso evidencia para quem está laudando que aquele resultado não é anormal, é um resultado crítico. Então, hoje, a maioria dos sistemas operacionais, o LIS, né, o Sistema Laboratorial Interno, ele já tem essa dinâmica. Mas o que eu ressalto para os colegas, é importante que vocês façam a configuração, porque a gente tem colegas que têm laboratório, tem o sistema operacional, mas não consegue configurar. Por quê? Porque só atende ambulatório, não é um laboratório de grande porte, independente da sua capacidade. Porque a gente sabe que tem muito paciente de SUS, por exemplo, que chega com a glicose de 600, 700 miligramas por decilitro. Então, isso você tem que correr também, tem que ligar para o médico solicitante, não achar, verificar qual foi a unidade que ele foi atendido, tentar entrar em contato. Então, independente do tamanho, isso é um protocolo que tem que ser delineado para todos os operadores. E aproveitando essa temática de tecnologia, né, e de IA, né, de inteligência artificial, saiu agora recentemente em fevereiro, né, a portaria do CFM regulamentando aí o uso da IA, que na verdade a gente já está usando, então precisava pelo menos assim alinhar ali qual é o limite da atuação médica, limite da IA e que situação que a gente vai usar ou não. Então eu queria devolver para vocês a pergunta para a Eliane, assim, essa parte da tecnologia da IA, ela já faz parte dentro de protocolo de segurança do paciente, assim, da gestão de alguma forma, ou o que vocês acharam dessa portaria? Aline, a tecnologia, de uma forma direta ou indireta, isso já vem fazendo parte da vida da gente já tem um tempo, né? Todas essas coisas, resultados, alertas, sistema de prontuário eletrônico, ele já traz BIs, que são sistemas integrados com o prontuário eletrônico, ele já vinha trazendo essa facilitação. É lógico que isso não é substituição do humano, eu acho que isso, na verdade, não vai acontecer, graças a Deus, mas isso facilita demais, eu sou super aberta também a isso, não sou conhecedora, não sou programadora, não tenho muita vivência prática sobre isso, mas eu acho incrível, fundamental, a facilitação que isso faz para a gente no dia a dia. Então, é claro que um sistema, uma inteligência artificial bem alimentado, com protocolos, guidelines referenciados, eles nos ajudam. Sempre vai precisar do nosso olhar para corrigir, entender ali que aquela informação não é 100% científica, mas depende muito do que você alimenta, né? Então, você traz o recurso do protocolo, do guideline, das melhores instituições, dos melhores sites, das organizações mundiais que tratam do assunto segurança do paciente, e você consegue, sim, ter ali um apanhado de dados que podem ser usados em apresentações, slides mesmo, em várias situações, treinamentos. Nossa, treinamento no dia a dia. Imagina um gestor ter que dar conta de uma equipe de base fraca. Esse é um dos temas que nós vamos abordar no congresso. É a realidade.
A gente não pode mais fugir disso, porque o Enamed está aí mostrando o resultado, o Brasil inteiro. Então, você pega uma equipe de base fraca e você precisa iniciar um treinamento, pelo menos focado no dia a dia de uma urgência e emergência, de um pronto atendimento ou de um pronto-socorro. Doutora Eliane, eu vou até mais longe, se a senhora me permite. Além desse trabalho base, é um trabalho de mudança de cultura, né? Quando a gente fala em qualidade, a gente tem que ter o mesmo olhar clínico para as especialidades médicas, né? Uma cardiologia, né? Uma radiologia, e assim, a gente precisa inspirar e expirar qualidade. Então, quando a senhora fala nessa questão do treinamento da equipe, que tem equipe realmente que não condiz com a necessidade daquele ambiente hospitalar, é muito difícil, é muito problemático. Então, realmente é mudar a cultura. E a gente observa que cada vez mais, a gente falou, a senhora falou dos médicos, né, que tem o ENAMED. Imagino tanto também de outros profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar, que realmente não tem uma bagagem competente para estar ali naquela situação. A gente teve recentemente, aqui na nossa cidade, erros de administração de medicamento, nós tivemos erros de conduta médica, tivemos erros laboratoriais, que isso a gente inclui todo mundo, que realmente impactaram na vida do paciente. Então, essa base, realmente, ela precisa aprender que necessita ela seguir um protocolo. Existe protocolo, esses protocolos são para serem seguidos. Então, se aquele exame é para sair em 30 minutos, ele necessita sair antes de 30. Não é 31, 32, não. Pode ser 29, 28, mas não pode passar de 30. Concordo. E quando a gente fala de educação, né, todas as especialidades, terem essa noção de qualidade de segurança do paciente, que não era uma coisa que a gente não aprendeu. Eu, pelo menos, aprendi o termo de segurança do paciente, tinha saído da faculdade já, né, da residência. Então, eu acho que hoje em dia as instituições realmente precisam focar nisso e a gente aproveitar essa atuação multidisciplinar, porque, por exemplo, uma passagem de plantão só com os médicos, só com a enfermagem, né, só com farmácia, eu acho que não é tão rica quando a gente une esses nossos conhecimentos em prol do paciente. Eu queria só resolução da IA, que a gente falou que é 2.454, que saiu agora em fevereiro, e ela dá... A IA é uma ferramenta, foi como a Liane falou. A IA é a ferramenta, mas dá esse protagonismo para o médico e, logicamente, para a equipe, para o diagnóstico, né? Tudo tem que ser feito com a presença do médico. Ainda não pode substituir. Eu penso o seguinte, eu penso que toda a IA e tudo que já tem antes disso, né, antes de chegar a IA, são ferramentas que vão otimizar o trabalho, Isso. né, vão agregar em termos de informação, otimizar em termos de rapidez, de agilidade, vão otimizar o trabalho, mas ele vai ser, pensando em medicina diagnóstica, por exemplo, você vai ter um diagnóstico de imagem, você vai ter toda a ferramenta para te ajudar a ter uma visão mais apurada daquele diagnóstico. Só que a questão humana do paciente, social do paciente, você já não vai enxergar. E, né, e para você ter um atendimento, né, em amplo espectro, olhando um paciente, vamos usar o termo 360 graus, não é só o que o exame está falando ali em si, tem uns outros contextos que a IA não consegue enxergar, que é o médico ali, né, o profissional de saúde, que vai estar lidando, ou o médico, ou outro profissional que vai estar lidando com aquele paciente ali, que vai conseguir alinhar as informações que ele tem na mão de um exame qualquer, com as informações trazidas, né, se for o caso por uma inteligência artificial, por uma outra ferramenta qualquer, junto com com o olhar clínico que ele tem e com as outras informações que ele tem do paciente, que todas essas ferramentas digitais, digamos assim, não conseguem avaliar de forma efetiva como um contato humano faz, né? Sim. Exatamente, esse é o ponto. Eu que estou na radiologia, onde começa, né, a tecnologia começa com a gente, eu sou super entusiasta, porque hoje em dia tem IA, por exemplo, para me resumir os exames anteriores do paciente, deve ter no laboratório também. Imagina você olhar 150 exames, sei lá, então já resume ali, eu já sei onde que eu tenho que comparar, se eu vou comparar ou não vou comparar. Uma IA que já me disse que aquilo ali tem um achado crítico, coloca lá no início da pilha, né, que faz um exame mais rápido. Então, assim, eu sou entusiasta da tecnologia, agora parece que a gente está entendendo o que funciona na prática, no dia a dia, né?
Eu concordo, doutor. O que vai nos ajudar como ferramenta, a gente tem que ser realmente visto como um suporte, né, à vida. Então, isso realmente eu concordo plenamente com vocês. E é por isso que eu sou suspeito a falar, eu fico tão entusiasta, eu fico esperando esse congresso da qualidade acontecer aqui. Eu fico perguntando para a Liane, e aí, doutor, esse ano, como é que vai ser? E aí, como é que estão os participantes? Porque a gente sabe, a gente que trabalha com qualidade, a gente sabe da importância, né, doutora Aline? O quanto é bom divulgar, o quanto é bom participar. E a nossa região mesmo aqui, a gente necessita que cada vez mais tenha esse congresso desse nível, que hoje a gente já sabe o tanto de profissionais que já estão vindo aqui para Manaus, já estão participando, tá? Eu sempre falo com o pessoal da SBPC, poxa, eu recebi aqui o folder daqui, não se preocupe que a gente vai estar participando. A doutora Liana aqui é parceira nossa, então ela respira qualidade aqui na região, e o que a gente puder contribuir para o Congresso, eu sou suspeito a falar, eu fico contando os dias para participar. Realmente, é um grande parceiro, um grande amigo, a Aline também, viu, Cadu? Então, aqui eu estou bem assessorada com alguns anjos que me acompanham nessa trajetória. Isso é bom, Graças a muito bom. Deus. Ter uma equipe coesa é importante. Sim. Conta aí mais para a gente como é que vai ser, Eliane, o congresso, quando, como é que as pessoas fazem para se inscrever, para Sim. participar dessa discussão? O nosso congresso, ele já existe desde 2018, né? Começou ali bem humilde, como um simpósio, foi crescendo, ganhando corpo, ganhando mais trabalhos científicos, né? As pessoas hoje entendem ele também como um instrumento para pontuações, para publicações, para facilitar a visualização dos seus próprios trabalhos aqui na nossa região. Nós somos logisticamente diferentes, Cadu, do resto do Brasil, por conta da nossa situação geográfica. Os custos para movimentação interestadual, eles são muito altos para a nossa região, e não é todo mundo que tem esse acesso. Então, vamos lá, né? Puxando aqui para a nossa sardinha, a gente precisa fazer o evento acontecer aqui, para que a nossa população ela possa estar informada, possa ter essa possibilidade de apresentação dos seus trabalhos aqui na nossa região, né? Então, a ideia foi trazer os profissionais, claro, que já têm uma cultura mais madura da parte da segurança, da gestão da qualidade, trazê-los para trocar essa experiência, entenderem as nossas carências, trazerem as suas informações, e a gente vai aos poucos ali trocando essas informações. Então, em 2018 começamos, 2019 foi o segundo simpósio, veio a pandemia, bateu forte na nossa região, tivemos que parar com tudo, voltar para a assistência, quem é médico que lute, não importa a sua especialidade, todo mundo foi para a linha de frente, foi muito difícil. A gente achou que tinha passado, veio a segunda onda e ainda veio a terceira. Então, o nosso congresso, ele ascendeu para primeiro congresso ali na terceira edição do simpósio, que foi terceiro simpósio, primeiro congresso, e hoje, 2024 foi a segundo congresso, e agora nós vamos, em 2026, o terceiro congresso Norte de Qualidade e Segurança do Paciente, que vai acontecer no dia 17 e 18 de abril, no Manaus Plaza, que é um centro de convenções em cima de um shopping, ali dentro de um shopping. Vai ser muito interessante, vamos ter 2 pré-congressos, um falando da segurança na aviação em relação à saúde, os exemplos da aviação, vai ser 8 horas, o comandante Gustavo Rocha, que tem muita experiência em segurança, já faz palestras pelo Brasil todo, sabe muito de segurança do paciente, e a aviação sabe muito de segurança, né? Então, a gente precisa trocar essa experiência. E o outro pré-congresso que vai ocorrer dia 16 de abril, vai ser a atualização do Manual ONA, que houve agora em 2026, então, com a Giovanni Lolato e o Alan Kerr, 2 super parceiros, ela representante da ONA mesmo, que traz muita robustez para o nosso congresso,
E ele da consultoria Alan Kern também, que é um grande amigo, que nos acompanha desde 2019. Então, pessoas que fidelizaram, mesmo não sendo da nossa região, mas fidelizaram com a gente, entendendo essa carência, né? Então, a gente espera muito que possa cada vez mais agregar, que possa cada vez mais dar oportunidade ao nosso profissional de saúde, e agora também do direito médico, que é uma área muito ligada, direito do paciente, direito do médico, que eles possam ter essa oportunidade de network, né? E com isso, eu conto com grandes parceiros, patrocinadores, amigos, apoiadores, como o Targino, como o Hospital Checkup, como o CPDE também, que é um outro laboratório aqui em Manaus que nos apoia, e alguns patrocinadores de fora, a Safety for Me, o IMED Group, que é de São Paulo, também que faz gestão de corpo clínico, a Augure, gestão em saúde, que também está vindo com a gente. Então, são pessoas que acreditam no propósito. Hoje a gente vive no propósito, que é muito além de uma missão, de um desejo. É uma vontade realmente de realizar aqui, na nossa região, melhorias claras, objetivas, e que fiquem permanentemente, né? Eu acredito que quem vai ao Congresso não volta do mesmo jeito. Tem sempre uma sementinha. A Aline, então, é um grande exemplo disso. Ela que acompanha o Congresso desde sempre, hoje ela já é uma referência também, já faz os podcasts, já faz as postagens dela, já faz a movimentação na área dela. Isso é muito raro e muito difícil de ver. Targino, da mesma forma, já traz para o laboratório dele uma coisa que é um diferencial. Eu posso acreditar no resultado. Eu trabalho em um hospital que ele é o laboratório de referência, e eu sei que eu posso acreditar que eu não preciso ter aquele viés de dizer assim, pode ter sido erro de laboratório. Não, com ele não vai existir isso. Então, é tudo isso junto que faz a gente se apaixonar. Eu sou uma médica apaixonada pela segurança do paciente. Então, antes de qualquer título, de qualquer coisa, eu venho com essa garra. São 33 anos de formada, ainda não desisti. Eu não quero desistir. Quando eu desistir, é hora de se aposentar. Tem muita estrada ainda pela frente, doutora. Nem invente, nem invente. E eu vou Vamos juntos. dizer, com certeza, Cadu. E eu tentei me segurar ao máximo. Eu disse até a doutora Aline, doutora, eu vou botar pouco slide, porque eu vou só deixar o meuzinho na chupeta. O restante mesmo vai ser para o Congresso. Tem uma apresentação maravilhosa para o Congresso, são mais de 25 slides, mais ou menos nesse tema, onde a gente vai aprofundar, realmente vai destrinchar mais sobre a qualidade em relação dos valores críticos. Eu fico lisonjeado participar desse Congresso. Eu não tenho palavras para definir, né? A gente que respira qualidade, a gente fica esperando, né, doutora Aline? Uma mesa só de medicina diagnóstica. Você imagina isso? Era para estar todos os bioquímicos dentro disso, né? Era para estar todos os alunos da faculdade, farmacêuticos, bioquímicos, entendendo isso, sabe? É essa visão que a gente quer mudar na nossa região. A gente sabe que isso é frágil aqui, é muito frágil, porque, como a Aline disse, na nossa grade curricular do médico, não tem nada de segurança do paciente. Isso é uma questão Ministério da Educação e Cultura ainda, precisa ser visto lá em cima. Então, quando a gente forma médico técnico, realmente técnico, diagnóstico e tratamento. Aí a gente vai entrar em contato depois com segurança do paciente. Eu, no meu caso, eu formei em 92, lá em 2013, quando veio a legislação real para nós aqui no Brasil. Então, hoje eu penso que a gente precisa plantar sementes, quem é professor, quem tem a oportunidade de estar com a graduação, com a pós-graduação, sabe, dizer assim, olha, um congresso que separou ali 2 horas só com o tema medicina diagnóstica. E na edição anterior foi medicina diagnóstica por imagem. Esse ano, medicina laboratorial, diagnóstica da parte laboratorial. Então, é para ter essa junção da equipe. Todo mundo faz parte desse processo. É por isso que a senhora tem uma estrada longa ainda. Você está só começando. Está só começando, exatamente. Vamos juntos, né? A doutora Eliane, só traz para a gente aqui, por favor, em termos de abrangência do evento, quais são, né? Não, eu vou colocar no plural para não ficar só específico. Quais são os públicos-alvos, né, desse evento, desse congresso?
Então, hoje, eu penso assim, a segurança do paciente somos todos nós, né? Não existe uma área específica da segurança do paciente, da qualidade assistencial. Então, eu diria que a abrangência são desde os estudantes, gestores, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Vamos falar de saúde mental, gente, já é legislação também, né? A parte da bioquímica, da diagnóstico por imagem, porque tudo se associa. Quando eu estou falando de lidar com a base fraca, eu estou falando em pessoas que vão interpretar exames. É preciso que todo mundo esteja ali juntos, colaborando, né? Entramos também um pouco no direito médico, vai ter uma mesa somente direito médico e do paciente, onde a gente vai trazer especialistas, advogados, especialistas nessa área também, porque a gente sabe que os eventos que repercutem no Brasil, aconteceu aqui em Manaus, acontece em todo canto, acontece em todo o mundo, né? Apenas alguns ganham maior repercussão, outros não, mas os eventos eles estão acontecendo toda hora. Erro de medicação é uma coisa assim bem, é uma incidência grande ainda, né? Na parte do protocolo de segurança da medicação. Então, a gente entende que o público-alvo tem a ver com todos essa equipe, né? Equipe multi, como eu já falei, enfermagem, físio, nutri, psicólogo, assistente social, todo mundo que está envolvido no processo de atendimento ao paciente. A alta gestão, a gestão tática, que são os gerentes, coordenadores, a alta gestão, os diretores, a parte executiva do processo, né? Os secretários de saúde, quem sabe, né, estarão conosco, e também a parte do direito médico, que envolve aí toda a parte, desde não é uma pós-graduação que a gente tenha forte aqui na região, mas está começando, já tem, então envolvendo aí os estudantes da área do direito, da pós-graduação do direito médico e tudo mais. Se eu esqueci alguém, gente, por favor, me ajude. Eu vou ter a alegria de moderar essa mesa aí de medicina diagnóstica. Para mim, é uma alegria muito grande. A gente aprende tanto, foi como eu já falei, né? Toda vez que eu assisto, que eu tenho contato, fora esse networking, né, Eliane? Uma oportunidade única da gente fazer networking. O primeiro congresso que eu fui foi em 2023, e eu simplesmente fiquei assim, impressionada, porque são especialistas, são pessoas que no Brasil inteiro, assim, as pessoas mais que têm mais nome, assim, que falam sobre qualidade de segurança do paciente, estavam no congresso, então eu sentei na primeira fila, e querendo conversar, né, entender, que de lá para cá, realmente, a minha vida se transformou, né, hoje eu faço parte do Comitê de Qualidade, né, de Segurança do PAS, do Programa de Acreditação de Diagnóstico por Imagem do CBR, e eu tenho certeza que esse evento vai ser incrível. Assim, para a região norte, eu acho que vocês talvez não tenham ideia, é um evento muito grande, muito bom, assim, de alto nível, fora os trabalhos científicos, a gente consegue ver ali no dia a dia das instituições a melhoria, né, as pessoas aplicando os protocolos, é muito, muito bacana, assim, de acompanhar. Então, se você está na região norte, aqui em Manaus, né, ou alguma cidade satélite, a gente tem pouquíssimos eventos aqui, é uma oportunidade única, qualquer profissional da saúde, você vai aprender muito e fazer esse networking e levar para a sua instituição essas melhorias. Perfeito. Muito bom. Muito bom, pessoal. Então, já fazendo aqui os agradecimentos, né? Muito obrigado pela disponibilidade de você. Muito obrigado, doutora Aline, por trazer, doutora Eliane, doutor Alexandre. Muito obrigado, doutora Eliane, doutor Alexandre, pelas informações. Obrigado pela presença. Torço aí, desejo que com certeza será um grande sucesso o evento. Já estamos aí, né, nessa fase de divulgação, né, de divulgação mais enfática do evento, que vai acontecer já daqui a praticamente um mês, não, um pouco menos de um mês. E muito obrigado pela disponibilidade. Esse assunto realmente vai agregar ali no nosso portfólio de webinars, como mais um assunto relacionado às pessoas, né? A gente sempre tem que focar muito nisso, focar no paciente, mas focar na pessoa, focar no ser humano. Né? Acho que a ciência ela tá aí para a ciência em todas as suas formas, em todas as suas áreas, tá para promover um melhor bem-estar, uma melhor vida para as pessoas, né? No caso aí paciente ou as pessoas de forma em geral. Muito obrigado pela disponibilidade, obrigado aí por compartilhar esse tema com a gente. Sucesso no congresso. Esperamos conversar numa próxima oportunidade e trazer
mais informações de como foi, né? Quais foram os resultados e quais as expectativas futuras a partir do congresso e outras informações mais que a gente possa conversar. Eu que agradeço. Combinado, a gente... Desculpa, doutora, desculpa. Não, Pode fica à falar. vontade, fale, Não, fale. não. Assim, primeira, a senhora. Eu ia falar que está combinado que o debriefing, depois do congresso, a Pronto. gente falar um resumão do que aconteceu. Eu queria agradecer muito, parabenizar, né, a Eliane por esse evento. Realmente eu sei que não é fácil, mas fico feliz assim, de ver que cada vez mais chegam parceiros, né? E o Targino, parabéns também pela excelência, né? Pela contribuição aqui na atuação aqui da nossa região. E agradecer à revista, né, Newslab, por essa oportunidade de falarmos sobre esse assunto. Muito obrigada, Cadu. Perfeito. E conte Muito com obrigado. a gente, Cadu. Qualquer outra oportunidade precisar da gente, estamos aqui disponíveis para agregar o que você necessitar. Ótimo, perfeito. Muito obrigado. obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Boa Mas- noite.